e os meios não amistosos, nós estaríamos observando aí alguma forma de coerção e alguma sanção na sociedade internacional. Então, qual seria a finalidade dessa solução pacífica? Nós poderíamos identificar duas finalidades primeiras, uma impeditiva e uma preventiva. Então seriam duas finalidades. A primeira é resolver o conflito entre os estados, que seria impeditiva. Impeditiva de quê? De um conflito maior. E outra sobre o plano da prevenção, que nós teríamos, que seria o objeto do direito internacional, prevenir o uso da força. Então nós teríamos essa dupla finalidade: impedir que evolua o conflito, e o segundo, prevenir que se chegue a um conflito maior entre os estados. E aí a gente observa que o uso da força pós Segunda Guerra Mundial, que está previsto na Carta da ONU, se tornou inadmissível, sendo então a solução pacífica o único meio viável disponível para a resolução desse conflito. Então nós teríamos, dentre os contextos classificáveis, como meios preventivos ou impeditivos. O primeiro deles seria os meios diplomáticos ou não judiciais. Depois nós teríamos os políticos, os jurisdicionais e o semi-jurisdicional ou semi-judicial, trazido pelo professor Valério Mazzuoli, e os meios coercitivos, aquele previsto na Carta da Organização das Nações Unidas. E quais são os meios diplomáticos que nós podemos identificar? E não necessariamente nessa mesma ordem, mas nós vamos observar que nós precisamos construí-los de alguma forma. Então, negociações diretas, congressos, bons ofícios, mediação e também o sistema consultivo. E nesse contexto a gente pode observar que esses sistemas nós podemos trazer de uma forma na qual a estrutura nós poderíamos iniciar ou pelo sistema consultivo ou pela negociação direta, e aí os estados vão fazê-lo da forma melhor. Então, se em algum momento os estados ainda não sabem porquê da origem do conflito, nós poderíamos iniciar pelo sistema consultivo. Se os estados já sabem qual é a origem do conflito e por que esse conflito se originou, nós poderíamos iniciar pelas negociações diretas. Se esse conflito não é só entre dois estados, mas é sobre um grupo de estados, nós poderíamos já falar em congressos. E nós vamos ver a diferença entre mediação, conciliação e a própria arbitragem. Tá? Então, nós teríamos aí esses meios diplomáticos para serem analisados. Então, qual que seria a característica do meio diplomático? O primeiro deles é um meio não judicial. Não judicial por quê? Porque não está perante uma corte internacional, seja ela corte internacional judicial ou corte internacional de arbitragem, mas é um meio não judicial e caracteriza principalmente pelo diálogo, pela abertura do canal de comunicação, pelo empenho das partes divergentes em conversar, em buscar uma solução. Então nós temos um meio de conversação amistosa, buscando um denominador comum que satisfaça o interesse de ambas as partes envolvidas no conflito internacional. E vamos iniciar então essa forma de discussão através da negociação direta. Talvez esse seja o meio mais simples, e nós vamos observar que talvez podemos utilizar o sistema de consultas, mas a negociação direta é o meio mais simples. E na negociação direta não precisa da participação de um terceiro. O próprio nome já está dizendo, ele é um meio diplomático, né? Então nós temos a diplomacia dos dois estados que sentam a uma mesa e começam a conversar. E este exemplo é ilustrativo, pode se sentar à mesa ou pode fazer mediante troca de notas diplomáticas. Então, para ficar mais ilustrativo, nós podemos falar que a negociação direta, os diplomatas dos dois, que representam os dois estados, sentam para conversar sobre o problema, sobre o conflito. Então nós temos que esta seria a forma mais usual, né, de um meio de comunicação entre as partes, que pode ser oral, presencial, ou pode ser por escrito, mediante troca de notas diplomáticas. Mas a negociação direta, a sua materialização pode se dar por diversas formas, e seria aquelas formas que nós já observamos quando analisamos, principalmente em teoria geral do processo. A negociação direta ela pode chegar
há 3 formas de solução. Então, se as partes estão em um conflito, sentam para discutir, nós temos em tese 2 direitos que estão colidindo. Então tem o direito do Estado A e o direito do Estado B. O Estado A afirma ter direito sobre determinado objeto e o Estado B também afirma ter direito sobre esse determinado objeto. E o Estado B se contrapõe ao interesse do Estado A. Então nós podemos ter que a negociação direta pode chegar a 3 soluções possíveis: a transação, a desistência ou a aquiescência. Então, se nós falarmos em transação, nós estamos falando que ambos os estados abrem mão de parcela dos seus direitos. Então, o Estado A chega à conclusão que talvez o direito dele, se fosse uma questão de divisão de terras, né, de território, o Estado A ele transige com o Estado B, que estava em conflito, e ao invés de ser a divisa em determinado local, eles podem negociar a divisa entre os 2 territórios, ou mais para lá, ou mais para cá. Então eles abrem mão de parcela do direito que achavam que tinha. Pode ser por desistência, um Estado renuncia ao pretenso direito. Então, se existe um conflito entre A e B, o Estado B renuncia o seu direito e reconhece o direito do Estado A. Ou pode ser a questão da aquiescência. O Estado A chega à conclusão que ele não tem o direito e que esse direito é do Estado B. Então nós teríamos essas 3 possibilidades numa negociação direta: ou na transação, desistência ou aquiescência. E normalmente se chega ao final de uma negociação direta elaborando-se um tratado internacional, e se for entre 2 estados, um tratado bilateral, colocando por escrito aquilo que os estados negociaram, seja de forma oral ou seja de forma escrita. Então a negociação direta é a forma mais simples, é o meio diplomático mais simples de chegar a uma solução de uma controvérsia internacional. Nada mais é do que a abertura do canal de diálogo, de comunicação entre os estados, sem a participação de um terceiro. Então os estados propriamente sentam, negociam, ou desistem, ou renunciam, ou transacionam numa negociação direta. E é a forma mais utilizada. Então a negociação direta pode ocorrer então a renúncia, reconhecimento ou aquiescência, e aí nós vamos ver principalmente através dessa concessão entre os estados e a redação de um tratado bilateral para a solução desse conflito. Todavia, se o direito que está em discussão não envolve tão somente 2 estados, mas envolve um conjunto de estados, então nós temos um conjunto de estados com problemas comuns, e vamos partir para algumas ideias, né? Questão ambiental. Então o problema entre os estados, vamos pegar aí o aquecimento global. Então os estados chegam à conclusão que está tendo aquecimento global, e esse aquecimento global vai ser prejudicial para os estados nos próximos séculos, e que pode trazer extinção da própria raça humana. E aí essa divergência, essa discussão deve ser resolvida entre os estados de uma forma multilateral, numa conversação multilateral. E aí nós vimos que a partir do final do século XIX, 1889 em diante, com a criação da Organização Pan-Americana e depois Liga das Nações, Organização das Nações Unidas, a criação da Organização dos Estados Americanos, União Europeia, Liga Africana e assim sucessivamente, a grande maioria desses problemas que envolve a coletividade dos estados são discutidas dioturnamente dentro da organização internacional pelos seus representantes diplomáticos, que normalmente já se reúnem em comissões ou comitês, e nessas comissões os representantes chegam a determinadas evidências, identificando os problemas, identificando possíveis soluções e redigindo uma proposta diminuta. E aí o que os estados realizam mediante essa organização internacional? Congressos, né? Ou também chamado de conferências, para que seja levada essa discussão para ser debatida entre os estados de uma forma mais ampla, e ao final a redação de um tratado multilateral colocando
fim à solução desse problema e buscando novos horizontes. E aí nós podemos buscar como exemplo a questão ambiental. Nós tivemos em 1972 a primeira conferência organizada pela Organização das Nações Unidas e que se redige o primeiro tratado internacional em Estocolmo para a questão ambiental. Depois nós tivemos outros momentos na história que nós podemos identificar como mais importantes em matéria ambiental, também organizado pela Assembleia da Organização das Nações Unidas, que foi no Rio de Janeiro em 1992, que se redige um novo tratado multilateral complementando o de 72, depois a Rio mais 20, né? Entre as duas nós tivemos Joanesburgo, e aí evolui-se, né? Nós tivemos em matéria ambiental também a questão de emissão de poluentes, né? Kyoto, Paris, agora recente. Então, esses congressos internacionais, né, que envolvem os estados, ou essas conferências, são em matérias de divergência entre diversos estados. E quando se busca uma solução em conjunto, muitas vezes, para se colocar fim a essa divergência entre diversos estados, nós estamos aí de frente, então, a esta conferência. E esse problema, seja ele litigioso ou não, na grande maioria das vezes são problemas anunciados, como o aquecimento global, né? Então vamos antecipar, vamos prevenir que o mal maior aconteça, se reúne em um congresso para se chegar à solução dessa divergência e se resolve isso mediante um tratado multilateral entre os estados. Um outro meio diplomático utilizado são os chamados bons ofícios. Nós temos um ditado, e o que vai diferir os bons ofícios da mediação é quem chama o terceiro para participar. Então, dois estados estão em conflito, na mediação os dois estados sentam e resolvem chamar um terceiro estado para mediar o conflito. Então vai ser um mediador desse conflito, a convite dos estados. O bons ofícios, que ele difere da mediação? Que os dois estados estão em conflito e um terceiro estado, ele se propõe, se candidata, se oferece para resolver o conflito. Seria aquele da brincadeira, né? Nós temos um ditado popular que diz muito claramente isso, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que seria a questão de violação dessa regrinha, né, dessa regrinha da nossa própria sociedade. Então tem uma discussão entre o estado A e o estado B, e o estado C vem meter a colher, tentar resolver esse conflito. Muitas vezes dá certo, tá? Muitas vezes dá certo, mas na grande maioria das vezes talvez os estados não estejam preparados ainda para resolver mediante a mediação. Esta forma não está previsto em nenhum tratado da ONU, né, na Carta da ONU, essa possibilidade dos bons ofícios, mas é um meio diplomático no qual o terceiro, de espontânea vontade ou de espontâneo sui, né, se oferece para colaboração para resolver determinada controvérsia internacional entre dois estados ou entre estados e organizações internacionais intergovernamentais. E aí nós temos que a diferença então seria que o terceiro se oferece, e na mediação nós vamos ver que são os estados que escolhem o terceiro estado. E a partir dessa ideia a gente pode observar que essa tentativa em que o terceiro estado ele vem buscar a solução, normalmente esse terceiro estado ele possui uma boa relação entre o estado A e o estado B, e aí ele tenta colaborar, né, sem, contudo, ingerir, buscar trazer gerência para a solução do problema. O que ele quer? Simplesmente que o estado A e o estado B abram um canal de comunicação, e ele vai ser este, entre aspas, psicólogo para ouvir os problemas dos dois estados, para os estados chegarem a uma solução de forma voluntária àquele conflito. Então, nós tivemos exemplos de terceiras potências, né, terceiros estados se oferecendo, como por exemplo em 1864, quando o governo português buscou o restabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Grã-Bretanha, né? E aí foi a questão Christie, né, que em 1895, para a solução dessa questão com relação à Ilha da Trindade. Tivemos também a questão do presidente Roosevelt dos Estados Unidos da América em